Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Semana passada circulou a informação de que Mourão teria sido orientado a renunciar ao cargo de vice-presidente e ele, claro, veio nas redes sociais negando. Eu vou trazer aqui algumas informações que eu obtive aqui na CNN e também uma reflexão muito interessante que está lá no site Disparado. Eu vou deixar o link de tudo aqui para vocês. Mas antes eu quero pedir a ajuda daqueles que ainda não se inscreveram. Se puder, se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Meus amigos, então, o vice-presidente Mourão foi às redes sociais afirmar que seguirá no governo federal até o fim. Na publicação, o general da reserva ressaltou que é abordado por pessoas em viagens que dizem que votaram na chapa Bolsonaro-Mourão por confiar nele. E aí ele se apega a esse tipo de abordagem de um ou outro aí para dizer que em respeito a essas pessoas e a mim mesmo, diz ele, né, não é eu, William, né, pelo amor de Deus, respeito a ele mesmo, pois nunca abandonei uma missão. Não importam as intercorrências. Sigo neste governo até o fim. Bom, apesar de ter negado a possibilidade, a CNN vai dizer aqui que Mourão disse que não descarta sair candidato em 2022. Ele avalia se candidatar a senador ou a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Sim, algumas pesquisas visando 2022 lá no Rio Grande do Sul já trazem Mourão, ora aparece como senador, às vezes como candidato a governador e relativamente bem colocado. Claro, estamos a 15 meses das eleições, então não dá para se apegar a isso ainda, mas ele já aparece sim cotado em algumas pesquisas. E o general da reserva lembrou que a legislação eleitoral permite ao vice-presidente candidatar-se a outros cargos, preservando seu mandato, desde que não tenha substituído o presidente nos últimos 6 meses antes das eleições. Pela legislação, abre aspas para ele, não necessito renunciar para ser candidato. Bom, e aí, diante de toda essa polêmica, eu mesmo saí pesquisando algumas coisas, vendo o que eu encontrava assim para nos dar um alento, para nos dar uma orientação. E aí, um site que eu gosto muito, até deixo aqui a recomendação, que é o Disparado. Eu fui encontrar uma reflexão interessante do Wallace Santana, que nos trouxe ali algumas reflexões interessantes para o momento. Disse ele, isolado, perdido, desconfiado e escanteado. Este é o panorama político do atual vice-presidente da República do Brasil, Hamilton Mourão. Meus amigos, eu faço uma pausa aqui para dizer que, em alguns momentos, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Mourão. Acho assim que ele, ter aceitado estar junto com o Bolsonaro por si só, já diz muito também sobre ele. Mas não dá para a gente ignorar que ele está sendo humilhado no cargo pelo Bolsonaro, de uma forma, pelos filhos do Bolsonaro, então, nem se fala. É um negócio, é um absurdo que a gente tem no Brasil. Bolsonaro, ele consegue, assim, parece que contaminar tudo e todos ao seu redor, e a função de um vice-presidente ali, você percebe que hoje Bolsonaro lida como se nem existisse a figura de vice-presidente. Essa é a realidade. E vai dizer que o general de 4 estrelas não atravessa bons ares em sua relação com o ex-capitão e presidente Bolsonaro. Um casamento que começou conturbado, até porque, hierarquicamente, quem manda é o general. O ex-capitão obedece, ao menos deveria obedecer. Eu já ouvi uma expressão interessante, não me lembro agora se quem disse pela primeira vez e que eu tenho ouvido foi o Reinaldo Azevedo ou foi algum outro aí. Acho que foi o próprio Ciro, que disse que imaginavam, que Bolsonaro seria, de certa forma, disciplinado pelos militares. Então, os militares próximos ao governo dariam a ele uma disciplina que ele nunca demonstrou ter tido, assim, tanto é que foi expulso do exército. Mas o que está acontecendo é que Bolsonaro bolsonarizou os militares. A gente percebe agora cada figura que até então gozava de um certo prestígio, simplesmente sendo, assim, indo para o ralo mesmo da história e vão entrar assim como figuras lamentáveis e que estão ajudando a manchar a imagem das Forças Armadas junto à sociedade civil. E aí diz aqui então que nos últimos dias Bolsonaro comparou o Mourão como aquele cunhado indesejável. Talvez essa comparação aleatória reproduz muito menos daquilo que o presidente Bolsonaro identifica na figura do vice-presidente. Uma relação que começa espontaneamente, diz Wallace, tem tudo para dar errado.
São 3 anos de governança, mas desde sempre os dois acumulam episódios de ataques indiretos. O diz que me diz, os artefatos da mídia para passar recado, opiniões diferentes e falta de um denominador comum na condução do país colaboram para que essa discussão de relacionamento, exposta ao vivo e às cores, nunca acabe. E aqui um detalhe interessante: no centro disso tudo, nosso país como pária internacional. Meu Deus, dizem que a imagem do Brasil para quem mora lá fora tá assim. O pessoal olha e é meio que eles também não acreditam no que a gente está passando. Eu fico pensando assim, se eles não acreditam, imagina nós. Imagina quem em 2018 não queria nem Bolsonaro e nem Haddad, nem alguém do PT. Você entender que tinha sim outras possibilidades, porque bolsonaristas de hoje, eu até entendo que eles se sintam traídos, e quem não quer Lula e nem Bolsonaro precisa compreender esse sentimento de boa parte daqueles que abandonaram o governo para dizer, sim, tudo bem, vocês se sentem traídos, vem aqui, vou te mostrar as propostas daquele candidato que eu defendo. Porque se quem não quer nem Lula nem Bolsonaro ficar apontando o dedo para quem está arrependido do voto de 2018 e achar que apontar dedo e chamar o outro de fascista e falar para ele, você sabia, isso não vai agregar nada, isso vai só afastar um possível eleitor daquele candidato que a gente gosta para que ele preste atenção em outros. Porque a pessoa, o arrependido, em todos os níveis, ele precisa de quê? De acolhimento. Então esse é o momento da gente pegar aqueles que se arrependeram e não é, até agora eu aceito, daqui para frente eu não aceito mais. Pode ser que alguém se arrependa daqui a pouco, amanhã, depois. Talvez esse alguém que ainda apoia Bolsonaro perde um parente na Covid, Deus queira que não, tomara que não. Mas aí ele se arrepende e a gente vai ficar apontando o dedo para ele. Então não, vem cá, você se sentiu traído, a sua ficha caiu com 1 mês de governo, com 1 ano, com 2 anos, o importante é que a ficha caia. E que essa pessoa, o arrependido, seja acolhido. Porque muitos petistas não querem nem saber, é fascista, é gado. Você sabia, você tinha que ter votado no Haddad? Aí eu volto à minha reflexão, você tinha 3 opções. Então, na minha visão, Bolsonaro era talvez a última. Mas para muita gente ele foi a primeira, foi a segunda opção, já que votaram nele no segundo turno. E enfim, se a gente for ficar remoendo esse tipo de passado com aqueles que estão agora arrependidos, o país não vai se reconciliar. Da mesma forma, quem votou no Haddad e agora se arrepende, porque talvez poderiam ter votado no Ciro, se a gente for chamar esse aí de petista, de lulaminion e tal, a gente não vai reconciliar. Então, nosso país hoje, voltando aqui ao texto, é um páreo internacional. E é necessário pacificar os ânimos. E diz ele, sendo governado, entre aspas, por 2 desentendidos. Lembrando o velho ditado popular, cachorro que tem 2 donos morre de fome. E o Brasil está literalmente como nação, né, sendo assim, você vai morrendo aos poucos enquanto nação e tendo pessoas dentro do país morrendo literalmente. A indefinição corrobora com todos os entes políticos que aconselham o general e vice-presidente Mourão pedir sua renúncia. Até porque, nitidamente, percebemos o quanto ele está cansado de tudo. Agora, parece que a consciência está pesando, querendo ou não. Embarcar nessa furada está causando grandes danos. Digo mais, a ele e às Forças Armadas. Por mais inconsequente que seja, Hamilton Mourão não chega aos pés da sandice e ignorância de Jair Bolsonaro. Ai, Willis, isso aqui será que é um elogio ao Mourão? Não, meus amigos. Bolsonaro, de fato, é quase que incomparável. Você não tem outro para falar assim, não, esse aqui é igual ao Bolsonaro. Então, Mourão não dá para ser equiparado. O que não o torna alguém admirável, diga-se de passagem. As levezas eleitoreiras passaram. O futuro é completamente incerto. Desestruturado, desgastado e refém do Centrão, fortalece ainda mais essa saída. Quem buscou esse caminho também deve ser responsabilizado. Mas, antes de tudo, assumir a culpa é extremamente necessário. Então, Mourão, faça esse favor, deixe o mito professar sua mitologia formalmente sozinho. Esse é o apelo que o Wallace faz, esse é o apelo que eu também faço. É muito difícil que isso aconteça, não é impossível. Os militares gostaram do poder. Nem na ditadura nós tivemos tantos deles no alto escalão do governo. E percebendo o Bolsonaro cada vez mais fragilizado, pode ser
que eles, querendo fazer parte de um futuro governo, decidam uma saída, né, digamos assim, para aparecer para a sociedade como alguém preocupado com a situação que o Brasil nunca teve, esse clima que se tem agora, nessa loucura de Bolsonaro, com essa defesa de voto impresso, voto auditável, voto democrático, ele vai mudando o nome para tentar já articular o argumento para dizer que ele foi vencido, que teve fraude nas eleições, que ele sabe que vai perder. Então, o alerta agora está diferente. Eu vejo que o mundo político está olhando para essas loucuras do Bolsonaro de uma maneira um pouco diferente. Então, talvez os militares decidam pular fora, mesmo que por um interesse futuro de manter a boquinha, dobrando salários. Vamos aguardar. Mourão, apesar dos pesares, não tem feito sinais de que está articulando para que Bolsonaro seja realmente tirado do poder. Se isso acontecer, ele assume, é assim que manda a Constituição. Agora, se o Mourão sai antes, se ele renuncia, isso daria um recado a mais para a sociedade. Olha, nem os militares, talvez ali representado por Mourão no poder, aguentam mais Jair, aguentam mais o Messias. E aí talvez esse movimento do Fora Bolsonaro ganharia muito mais força, mesmo que Mourão não tivesse nenhum tipo de benefício caso ele renuncie e Bolsonaro seja empichado. Aí, naturalmente, nós teríamos o que apontam muitos especialistas, eleições indiretas, em que o Congresso definiria o presidente que ficaria à frente do país até o final de 2022. Não sei se Mourão trabalha com essa hipótese, mas eu digo, se ele pensasse realmente no país, era uma possibilidade a ser considerada e uma decisão lúcida, difícil, mas a ser tomada visando o bem do país. Meus amigos, muito obrigado pela presença aqui no canal Politizando. Eu sei que o assunto é delicado, talvez muitos não concordem comigo, mas fica aqui o meu apelo. Renuncia Mourão, fora Bolsonaro. O Brasil tem jeito e vocês dois, nesse momento, atrapalham o Brasil. Até o próximo vídeo. Um abraço.